Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Filosofia. Meu nome é Felipe Almeida e é a primeira vez que eu tô aparecendo para vocês, espero que curtam. Bom, esse vídeo vai ser uma análise do capítulo 364 do mangá de Black Clover. É uma obra que eu amo bastante, é o meu shonen favorito, na verdade, acompanho há 5 anos, comecei pelo anime e rapidinho pulei para o mangá. Nesse canal aqui eu vou trazer para vocês vídeos sobre as obras de animes, né, e mangás que eu mais curto. No momento, os meus 4 favoritos que eu quero abordar são Pokémon, Black Clover, One Piece, Naruto / Boruto. Claro que futuramente eu quero trazer vídeos sobre outros títulos de animes e mangás, já que eu curto, em geral, esse mundo geek. Bom, se vocês curtem animes e mangás, principalmente esses que eu citei, peço que se inscrevam no canal, deem um joinha aí embaixo, comentem o vídeo para ajudar nesse engajamento, certo? Vamos começar com a análise do capítulo. Bom, ele começa basicamente com a Rainha das Bruxas num diálogo com os touros negros, dizendo que nesse ritmo o mundo vai ser destruído. E isso dá a entender que ela possui realmente as adivinhações, ela mesma fala isso. E aí o Nat diz que se o Lucius ele teve todo esse trabalho para mandar alguém para parar os touros negros e de trazer o Asta, isso significa que o Asta é realmente seu ponto fraco. Mas nisso aí eu penso uma curiosidade sobre essas realezas desse mundo de Black Clover. Parece que todo mundo, rei e rainha dessas nações de Black Clover, tem um poder baseado em clarividência, mais conhecimento, onisciência, tudo misturado. Porque vamos a alguns exemplos. A rainha de Hort, né? Ela possui onisciência. Ela consegue saber acontecimentos que ocorreram sem ela estar presente. E conhece acontecimentos do passado. A própria obra já mostrou isso. E ela realmente não tem o poder de prever o que vai acontecer no futuro. Não foi mostrado isso, mas ela consegue ver o que aconteceu no passado. Ela tem um conhecimento geral, porque ela é onisciente, ela sabe de tudo que aconteceu no passado e parece que ela também sabe o que está acontecendo no presente com essa onisciência. Na própria obra já foi mostrado isso. A Rainha das Bruxas, ela parece ter um poder parecido com a Rainha de Hort. Claro que ela não é onisciente, mas ela parece também saber sobre os acontecimentos ao redor, sem ela estar presente, e ela consegue adivinhar também o que vai acontecer no futuro, as adivinhações. Ela consegue adivinhar coisas que estão próximas de acontecer, já foi mostrado na obra, e ela também consegue adivinhar coisas muitos anos antes de acontecer, que foi o caso da magia de Fio do Destino da Vanessa. Ela previu isso, as adivinhações dela previram isso, pelo menos, no mínimo, uns 10 anos antes da Vanessa despertar esse poder. E não é como se desse para descobrir facilmente que um mago de fios aprenderia uma magia para moldar o destino, porque magia de fios ela é mais básica, ela é mais material, então foi uma previsão muito certeira dela. Aí vamos ao rei da Terra do Sol. O Ryuya, ele é meio que um membro da família real da Terra do Sol, apesar de lá não ter realeza, mas tem a família do Shogun, que é como se fosse uma realeza. Ele, apesar de sabermos que o poder dele veio, né, do Tengetsu, o poder dele não nasceu com ele, não é natural, mas a gente sabe que na Terra do Sol só tinha ele ou aquele Ryuzen da magia de ferro com magia suficiente para trocar a mana deles por esse olho. Ou seja, o Ryuya era um de 2 personagens só da Terra do Sol que podia ter o poder do olho. E esse poder permite a ele saber também, assim como a Rainha das Bruxas, acontecimentos que estão ocorrendo naquele momento, sem que ele esteja presente, e ele também consegue prever coisas um pouco no futuro. Ele não tem aquela previsão altíssima de anos, luz, não foi mostrado como a Rainha das Bruxas, mas ele tem essa clarividência. E aí vamos ao Lucius. O Lucius / Julius, tudo bem, ele não é da família real de Spade. A gente não sabe a classe social da família Zogrades. Na verdade, em Spade, a gente só sabe que tem realeza, mas o resto dos cidadãos a gente não sabe se divide em nobreza, os plebeus e os camponeses. A gente não sabe essa divisão de classes sociais nesse país, assim como todos os outros, exceto Clover. Só Clover a gente sabe
corretamente a divisão de cada reino ali, cada classe social, em que reino cada um vive. Mas Lúcius barra Július ocupou o cargo de rei mago, de autoridade. E a família Zográtis meio que virou a família real, uma família real falsa de Spade. Os únicos reis que nós não vimos com esses poderes de clarividência, de saber, de conhecimento do que está acontecendo, pelo menos no presente e um pouco no futuro, foram os reis de Spade, de Clover e de Diamond. Só que olha que interessante, o rei de Clover tem magia de luz e o rei de Spade tinha magia de sol. Eu acredito que ele já morreu. A rainha de Spade tem a magia de lua e o Yuno, que é filho deles dois, tem a magia de estrelas. Não sei se é coincidência, mas parece que todas essas magias são aglutinadas nesse atributo luz. Eu acredito que o Sol, a Lua e as estrelas não é derivado da luz, porque todos os atributos são derivados de um dos 4 grandes elementos, mas que eles fazem parte, entre aspas, da mesma família de atributos, como a água, a névoa e o gelo. Então eu acho que a luz, Sol, Lua, estrelas são da mesma família de atributos. Eu sei que tudo isso pode parecer apenas teoria e não tem nada a ver, mas o meu espírito teorizador e analítico não conseguiu evitar de trazer isso para vocês. Mas vamos continuar o capítulo. A batalha começa, os Touros Negros bolaram um plano para poder lutar contra o Damnation, que consistia em esconder a Grey e o Gauch e fazer com que a Grey agisse como agente recuperador de cada touro negro que lutasse e o Grey e o Gauch causasse essa multiplicação dela para poder fazer com que ela pudesse recuperar simultaneamente cada touro negro de cada dano. Isso permitiu com que eles começassem a lutar e não fossem de início já devastados pelo Damnation. E antes desse plano principal, eles usaram um plano base que foi utilizar a capacidade de absorção de mana do Henry para poder absorver a magia de balança do Damnation e impedir que ele diminuísse a magia de todo mundo. De início até que funcionou, porém o Damnation ele acaba por gerar uma espada, invocar uma espada do nada, porque eu não entendi isso aí, e ele dizima o QG dos Touros Negros, fazendo com que Gordon e Henry ficassem completamente feridos, mas naquele mesmo momento a Grey já estava recuperando eles. E aí vem uma incongruência. Se a magia de balança, se a magia do Damnation é de balança, não tem como dentro da magia, do atributo balança existir uma magia de espada. Não tem uma explicação lógica. Se formos comparar, por exemplo, a magia de espelho do Gauch, ele faz a duplicata real, mas é um clone. O que clone tem a ver com espelho? A explicação é, ele faz um clone dele do outro mundo do espelho vir para o mundo dele. E aí faz uma duplicata real. Brigada de Miragem é a mesma coisa. Ele faz com que vários daquela pessoa de vários espelhos venham a este mundo fazendo essa multiplicação. Tem uma explicação lógica, mas a magia de balança, que é uma magia referente a equilíbrio, ela gerar uma espada não faz muito sentido para mim. De duas, uma. Ou a magia do Damnation não é realmente de balança e é uma magia abstrata. Por exemplo, a magia da Dorothy é magia de sonhos. Sonhos é meio abstrato. Então, as coisas que a Dorothy faz no mundo dos sonhos dela são resultado do que ela pode imaginar no sonho. Aí tem essa licença poética para ela poder fazer todos os elementos. Mas o Damnation, balança não pode fazer isso, mas justiça talvez possa, porque justiça é um conceito abstrato. Então, uma das explicações pode ser que a magia dele seja de justiça e ele possa, por licença poética do autor, dentro de justiça, aplicar objetos que gerem a justiça, como a espada e a balança. Ou outra que o demônio que está dentro do Damnation tem um atributo mágico que o permite criar e manipular espadas. Um dos dois. Mas se eu estar tentando explicar isso, realmente vou ficar achando que isso é uma incongruência, porque para mim não tem sentido uma espada ser gerada dentro do atributo de magia de balança. Outro exemplo foi a magia de bússola. O elfo usava magias abstratas, por exemplo,
outro atlas que criava um local, porque isso tem a ver com a bússola. E ao mesmo tempo ela usava as lanças da bússola como ataque de forma ofensiva. Então tudo isso é dentro do conceito bússola, mas dentro do conceito balança, eu não espero que alguém gere uma espada dentro do atributo balança. Então vamos ver se o Tabata vai deixar isso claro, se ele vai explicar se o atributo do demônio, do Damnatio, era outro e permitiu que ele gerasse essa espada. E aí, continuando, o que acontece? Vanessa e Finrod estão lá tentando terminar o Portal do Destino e pedindo para que eles aguentem firme, torcendo, e o Damnatio acaba, por sua análise, já que parece que os paladinos têm uma inteligência maior, ele analisa e vê que os pilares de manutenção dos membros dos Touros Negros que os permitem continuar lutando são dois: a Grey, que recupera eles, e o Gauch, que as multiplica. Então ele localiza uma ovelha, ele percebe que essa ovelha está transmutada e que na verdade é a Grey. E aí ele usa a espada, brande sua espada para atacá-la. O Ghost, com sua magia de espelho, que muda ele de lugar a depender de onde o espelho tá, aparece na frente dela e a protege. A protege entre aspas porque ele só evita que ela tome todo o dano do corte da espada, mas os dois tomam e caem lá no chão, quase mortos. E aí, lá na Terra do Sol, o Asta está muito aflito porque o Ryuya tá com a cara de que tá todo mundo ferrado e ele tá muito ansioso para poder voltar, mas ainda não terminou o Portal do Destino. A Vanessa e o Finrod estão lá ainda terminando, parece que eles já estão finalizando. E aí o capítulo se encerra com Damnatio achando que derrotou todo mundo, porém a Sekri usa uma magia de uma escala muito maior do que ela costuma usar, e eu achei que seria a magia suprema dela, porque ela aprendeu a magia suprema no Reino Horst, não mostrou, assim como outros magos. Mas os kanjis mostram que é só magia de selamento. Só que com essa larga escala parece que ela usa runas para poder fazer com que os ferimentos dos outros touros negros que estavam na luta sejam parcialmente curados. Eu acredito que não curou totalmente porque eles estão sangrando ainda bastante, mesmo de pé. E assim se encerra o capítulo. Eu curti bastante o capítulo. Eu tô amando os touros negros serem massacrados, porque eu amo os touros negros. E é ruim ver que as pessoas acabam achando que eles são invencíveis. Isso aí mostrou que eles não são invencíveis. Por quê? Acredito que por causa do filme, onde aconteceu dos touros negros enfrentarem o Rei Mago de Gelo e claramente ele estava se segurando grande parte da luta, aconteceu do pessoal achar que os touros negros são muito mais poderosos do que realmente são, e eles não são tão poderosos. E o Damnatio, ele está no nível de demônio superior ou um nível acima. Alguém disse isso no capítulo, só que eu não vi exatamente quem foi. Se foi o Night ou a Rainha das Bruxas, eu não consegui reconhecer quem foi. E aí, por que eu coloquei no título do vídeo que os touros negros são o maior esquadrão de todos os tempos? Porque eles estão lutando contra um cara que tem um nível de demônio superior ou um nível a mais. A gente não sabe se é todos os demônios superiores que ele tem nível. Os demônios superiores são 10. E um é mais poderoso que o outro, a depender da posição. Então, se formos usar um meio termo, ele está no nível do 5º demônio superior, que deve ser abaixo, o demônio abaixo do Beelzebub. E aí, os touros negros, eles estão em 66%. É isso mesmo, existem 15 membros nos touros negros e 5 deles não estão nessa batalha. E desses 5, 3 são muito poderosos ofensivamente, que são Yami, Asta e Noelle. E os maiores usuários de suporte, que são Finrod e Vanessa, não estão. Então eles estão muito mais fracos do que o grupo todo é. E mesmo assim eles conseguiram, ao menos, aguentar lutar com o Damnatio um tempo pequeno que seja. Não era para eles aguentarem. E o Damnatio, no momento, eu estou considerando o terceiro personagem mais poderoso da obra. Eu acho que ele só perde para Lucius e Asta no momento. A nenhum, para mim, nesse momento, teria como ganhar dele. Mas mais um motivo para acharmos que os touros negros realmente são de longe o esquadrão mais poderoso. Porque o Alvorecer Dourado, por exemplo, eles foram praticamente todos dizimados, mais de 50%, contra um discípulo negro com 40% de poder, que
que parece, se eu não me engano, que estavam no nível de capitão. Então, se compara os touros negros, o que eles estão aguentando agora, contra o Alvorecer Dourado, que foi totalmente dizimado por um discípulo negro que é muito mais fraco do que um paladino no nível de demônio superior, os touros negros estão anos-luz. E a gente vê isso também comparando com os reis e leões carmesins, que o Morris desentregou eles como baratas, porque eles foram completamente derrotados. Não puderam fazer nada. E os touros negros aguentaram um pouco, e ainda quando estavam todos caídos, um deles ainda conseguiu usar uma magia para levantar todo mundo de novo. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo capítulo, mas só esse capítulo deu pra gente entender a grandiosidade desse esquadrão. Eles são os membros do esquadrão mais poderoso de todos os tempos, porque qualquer outro esquadrão de qualquer época, eu acredito que não conseguiria nem começar a atacar o Dominati nem os anjos. O Dominati já teria derrotado outro esquadrão só com um brandido da espada. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Vou pedir que, se vocês gostaram, realmente se inscrevam no canal, curtam e comentem aí embaixo discordâncias, concordâncias, para ajudar no engajamento, e a gente se vê no próximo vídeo.